mas sobre criptomoedas. Qual é a sua opinião sobre isso e também até talvez uma opinião geral do Partido Novo? Porque a gente já está vendo um movimento de alguns países começando a adotar o Bitcoin como moeda, não que sejam países muito relevantes, foi El Salvador, país pequeno, mas depois Lugano na Suíça, os russos já estão com uma sinalização para tentar driblar essas sanções econômicas que receberam por parte do Ocidente de negociar petróleo e gás natural em Bitcoin. E dentro, eu estou olhando assim o que está acontecendo primeiro com pessoas, depois com empresas e o que eu acho que vai acontecer com governos. As pessoas primeiro compravam, agora tem um monte de empresa comprando, tem empresa americana que trabalha com software, a MicroStrategy, que virou praticamente um fundo de compra de Bitcoin, os caras só compram Bitcoin, a Tesla tem caixa em Bitcoin. Você não acha, por exemplo, que seria interessante para o Brasil que, nesse momento, em termos de ETFs em Bolsa de Valores, já está na vanguarda, já é o país que mais tem ETFs, mas para o governo até pegar aquelas reservas internacionais que estão todas em dólar, que é uma moeda que também está sofrendo com inflação, tem um pouquinho em ouro, e, por exemplo, seria interessante a gente ser mais amigável com isso. Eu sei que isso não depende do presidente, vai depender de quem está em Banco Central muitas vezes, mas qual é a opinião? Bom, primeiro, eu acho que tem coisas bem mais importantes para a gente entrar com essa história aqui. Eu vou falar o que eu acho. Primeiro que eu acho que a gente precisa fazer bolsões de experimento para ver se funciona ou não. Como tudo é muito novo, você imagina pegar toda a reserva do Brasil e transformar em Bitcoin. É complicado. Não sei o que isso... E se amanhã começa a regulamentar esse mercado? E se muda esse mercado? Como é uma coisa ainda muito nova, o governo precisa ter uma cautela maior que o empresário não precisa ter. Com certeza. Então, essa história de fazer alguns experimentos, bom, vamos testar algumas áreas, vamos deixar que algumas áreas comecem a ter criptomoeda Bitcoin aqui para ver como é que funciona. Vamos ver como é que vai acontecer com o mercado. Vão começar a regulamentar na Europa, já querem regulamentar Bitcoin. Nos Estados Unidos já começa essa discussão no Congresso americano. Isso muda o jogo, não muda? Por exemplo, a gente pode ter os green bonds em Bitcoin, que é uma coisa que pode ser interessante para essa economia verde que a gente começou a fazer, que é uma coisa nova, começa do zero, testar algumas coisas. Então, acho que a gente precisa ser mais cauteloso em governo com inovação, porque se der algum problema lá, você tem um impacto muito, muito forte. Então, acho que, mas uma coisa que eu estou apoiando no nosso programa que a gente vai ter é comercialização de dados. Porque os teus dados estão sendo comercializados pelos Facebook da vida, está todo mundo ganhando dinheiro em cima dos teus dados e você não estava comercializando os seus dados, você não está recebendo dinheiro. Sim. E eu acho que a gente está planejando um programa especificamente em comercialização de dados, que os seus dados são seus. Então você vai criar uma poupança de dados e você vai comercializar os dados. Então, por exemplo, assim, pessoas que gostam de fazer esporte e tal, a Malu tem o maior interesse nisso aí e tal, ela quer comprar dados de pessoas que querem fazer esporte porque ela quer testar o produto dela, quer ver se funciona, se não funciona, se tá... Porque para você tem um super valor isso, e você fala assim, eu topo pagar R$200 para as pessoas que têm esses dados, porque são dados que me interessam. Então, essa comercialização de dados hoje é equivalente a 7% do PIB americano nos Estados Unidos, é gigantesca. Bom, é o lucro das grandes empresas hoje. Então, o que dá para a gente fazer isso? Olha que coisa legal. Isso aqui, você passa a ter uma fonte de receita que são seus dados, e a gente pode fazer uma coisa de doação voluntária de cada transação de dados, que é 0,5%, e a gente vai criar dinheiro para dar os $2 por dia e tirar 20 milhões de brasileiros da pobreza. Só mercado. Bem essa ideia Bitcoin, não tem intermediário, você sabe quem que recebe direto, não tem intermediação do governo, só com comercialização de dados. Então, essa é uma coisa que a gente tem que testar logo. E, por exemplo, eu sei que o Roberto Campos Neto adora essa tese e está trabalhando para isso. Então, isso pode desembocar depois no Bitcoin, isso pode ser ali uma transação, vamos dizer, que isso vira uma criptomoeda, vira alguma coisa, aliás, que é o que eles querem fazer, até o real digital lá, que é mais ou menos isso que eles querem fazer com o tempo. Então, acho que a gente tem que pegar alguns bolsões para testar isso. Pode ser numa coisa muito inovadora, como comercialização de dados, pode ser na nova economia, o que a gente chama da economia verde, é pegar uma questão de crédito de carbono e testar esses na questão do crédito doméstico de carbono. Então, eu faria isso como um experimento em alguns setores e não numa coisa generalizada, porque, como é muito inovador, o governo tem que estar sempre um pouco atrás dessa inovação para não causar problema amanhã em ruptura de serviço público. Com certeza. Se o Brasil, estou olhando um post aqui da Paradigma, que é uma startup na qual a gente investe aqui no Grupo Primo, mas se o Brasil pegasse 2% das reservas estrangeiras que a gente tem e comprasse Bitcoin, já seria um dos maiores do mundo
dentro de número de bitcoins, né? O que poderia ser muito interessante pensando na valorização do ativo, mas vai saber o que pode acontecer, né? Eu sou entusiasta disso. Você, como pessoa física, tem? Eu estou fazendo uma operação agora de Bitcoin, especificamente. Olha, interessante. Interessante. Tem mais a minha admiração agora. Estou fazendo. É muito legal. Primeira vez que estou entrando ali, tateando um pouco, mas tá sendo divertido.